Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então à disciplina de Química e Educação Ambiental. E eu vou tentar trazer para vocês de modo mais abrangente todos os assuntos que cada unidade que a ementa propõe para que a gente faça o estudo. E de modo geral, eu preciso apresentar para vocês a parte da legislação, o que contempla cada um dos recursos ambientais que é apresentado aqui nessa disciplina. Falando da gestão de recursos hídricos, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, a gente não pode esquecer que a gente não está só favorecendo aos fatores relacionados à qualidade. Nós estamos falando também dos fatores relacionados à quantidade. E quando a gente fala da inter-relação desses fatores, nós estamos falando da gestão de recursos hídricos. Quando a gente fala da gestão de recursos hídricos, a gente fala da legislação que existe no país que vai atender às expectativas para o domínio dessa gestão dos recursos hídricos. Então, eu vou trazer nessa aula e nas próximas aulas parte desse conteúdo de maneira mais rápida para que a gente entenda um pouco da legislação de recursos hídricos no país. A Lei das Águas trabalha de uma forma em que a gestão é descentralizada, é uma gestão democrática e uma gestão participativa. Ela estabelece os instrumentos de uma gestão de recursos hídricos de domínio federal, aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem até mesmo parte de outros países, fronteiras. Ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e ela dá uma abrangência à forma de monitoramento, controle e preservação dos recursos hídricos. Para fazer o acompanhamento dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, existem os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Esses instrumentos, eles apresentam 4 frentes, são 4 diretrizes básicas, É um acompanhamento da evolução de gestão de recursos hídricos mesmo a nível nacional. E de 4 em 4 anos é feito um balanço para avaliar a implementação desses instrumentos de gestão e os avanços institucionais que o sistema e a conjuntura dos recursos hídricos no país está enfrentando, se está avançando, em que momento que realmente está e quais são as possíveis melhorias que precisam ser realizadas. O primeiro instrumento são os planos de recursos hídricos e o enquadramento dos corpos de água em classes. São documentos que definem a agenda dos recursos hídricos de uma determinada região. Vão incluir as informações sobre as ações de gestão, sobre os projetos, sobre as obras, os investimentos prioritários. Eles vão fornecer dados atualizados que vão servir para qualquer tipo de análise que a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, precise realizar para a tomada de decisão. No próximo slide, eu vou apresentar para vocês um vídeo da Agência Nacional das Águas, que vai trazer para vocês um pouco do conceito do que é um plano de gestão de recursos hídricos e sobre o enquadramento de corpos águas em classes. Os planos de recursos hídricos e o enquadramento de corpos d'água. Vamos aprender a olhar e a cuidar de nossos rios? Eles são uma de nossas maiores riquezas. São fundamentais para a nossa qualidade de vida. Nossas mais importantes necessidades dependem da qualidade dos rios que cortam nossos campos, florestas e cidades, mesmo quando não prestamos atenção a isso. Cuidar da preservação e recuperação de nossas águas é uma obrigação de todos nós. Mas para isso, é preciso planejar e conciliar os mais diferentes interesses, necessidades e usos, de empresas de saneamento a indústrias, de associações de pescadores a hidrelétricas, da agricultura ao turismo, de comunidades ribeirinhas a grandes centros urbanos, num país de enormes proporções e com grandes diferenças regionais. E o primeiro passo para isso é aprender a enxergar e compreender os nossos rios de uma forma abrangente. Imagine que cada rio pode ser visto com 3 olhares diferentes: o rio que temos, o que queremos e o que podemos ter. Precisamos conhecer a fundo cada corpo d'água, suas características originais, as diversas formas como é utilizado, as comunidades que serve e, principalmente, seu estado atual de preservação ou de degradação. Quer dizer,
O rio que temos é a constatação da realidade atual do rio. Já o rio que queremos representa a visão da sociedade para o futuro que deseja para os cursos d'água. Ou seja, o rio que queremos é a expressão de um desejo, de um quadro idealizado, mas muitas vezes impossível. Por fim, o rio que podemos ter representa uma medição entre a vontade e a realidade, uma projeção realista, objetiva, do melhor resultado possível, levando em conta os limites técnicos, sociais e econômicos existentes. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas do Brasil, contempla esses 3 pontos de vista ao apontar 2 instrumentos fundamentais para a gestão das águas de nosso país: o enquadramento dos corpos de águas em classes segundo seus usos preponderantes e os planos de recursos hídricos. O enquadramento é uma ferramenta de planejamento que estabelece metas de qualidade de água a partir das suas utilizações. Parte da mais exigente, que reúne as melhores condições possíveis que um corpo d'água pode ter, a menos exigente, onde são admitidos os níveis mais elevados de poluição. Ele se baseia nos níveis de qualidade que os corpos d'água deveriam possuir para atender às diferentes necessidades de uso estabelecidas pela sociedade. Por exemplo, o grau mais elevado de exigência se aplica a áreas de preservação ambiental e de proteção a comunidades aquáticas. Enquanto isso, para a navegação, o grau de exigência é muito menor. O enquadramento é referência para o planejamento da gestão das águas e do meio ambiente, embasando diversas condutas e decisões, como a outorga de direito de uso da água, definição da cobrança por esse uso, licenciamento e monitoramento ambiental. Os planos de recursos hídricos devem ser elaborados segundo 3 abordagens: da bacia hidrográfica, do Estado ou para o país. Estes planos combinam uma ampla análise das condições atuais, de projeções das possibilidades futuras e da realidade socioeconômica da região em que se localiza cada corpo d'água, ou seja, um diagnóstico preciso que combina o real, a vontade e o possível, permitindo estabelecer um conjunto de objetivos e ações de curto, médio e longo prazo para solucionar os problemas existentes e prevenir problemas futuros relacionados à água. Um planejamento inteligente, participativo, que concilie os múltiplos interesses e necessidades da sociedade com a melhor gestão de nossos recursos hídricos. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre os planos de recursos hídricos e o enquadramento de corpos d'água brasileiros e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Assim como é estabelecido lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, o processo de elaboração de um Plano Nacional de Recursos Hídricos também conta com a colaboração de várias pessoas, né? Por exemplo, o Plano Nacional de Recursos Hídricos atual contou com uma participação de mais de 7.000 pessoas de todas as regiões hidrográficas do país. Também é um dos objetivos do plano orientar a implementação das políticas de recursos hídricos nos estados e nas suas respectivas bacias hidrográficas, porque cada região tem suas particularidades, além de criar um ambiente institucional que vai favorecer, claro, e vai fortalecer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dentro da estrutura do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a gente vai encontrar os programas. Então, esses programas eles têm algumas bases mais consolidadas. Por exemplo, o componente 1 vai trabalhar com ações, com projetos dentro de um programa maior chamado Desenvolvimento da Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Dentro do componente 2 é a parte que vai estar relacionada à articulação intersetorial, à relação entre as instituições locais, regionais, é uma gestão integrada de recursos hídricos, tanto da parte da sociedade quanto da parte das instituições também relacionado à parte de indústria, né, comércio. Então está tudo muito interligado na área de gestão de recursos hídricos. Na parte do componente 3 são os programas regionais de recursos hídricos. O que tem de particular numa determinada região que precisa ser trabalhada de forma integrada. Então, algumas regiões têm as suas particularidades e aí vai ser abordado dentro das estruturas de programas dentro da linha de componentes 3.
E componentes 4, que é gerenciamento da própria implementação, da implementação propriamente dita da Política Nacional de Recursos Hídricos. Lembrando sempre que cada região tem a sua particularidade. O segundo instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. E o que seria a outorga e quando ela é necessária? Bem, as atividades humanas, elas vão provocar as alterações nas condições naturais das águas, Sejam alterações físicas, químicas ou biológicas. Isso já é uso da água, Quando a gente tem uma alteração na condição natural do corpo hídrico. Essas atividades, sejam de irrigação, de abastecimento, geração de energia através de hidrelétrica, são atividades que precisam ser acompanhadas, precisam ser monitoradas porque causam essas alterações. A outorga, ela vai ser uma concessão, é um direito de uso. Ela tem o objetivo de assegurar o controle do uso dentro das condições de qualidade e quantidade. Se eu estou concedendo, eu também sei como controlar, como monitorar. Então, eu tenho como fazer o controle quantitativo e qualitativo desse uso do recurso hídrico. Então, é uma ferramenta também de gestão. Esse vídeo da Agência Nacional de Águas mostra quais são os motivos e quais são os momentos em que a agência concede a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. O que é a outorga do direito de uso de recursos hídricos? Um agricultor, um industrial e a Ritinha. Estes 3 personagens têm pelo menos uma coisa em comum. De diferentes maneiras, a água é essencial para a atividade e a vida de cada um. O agricultor necessita da água em grande quantidade para a lavoura e o rebanho. O industrial quer ter segurança para dispor da água com facilidade para sua empresa funcionar a toda e ter uma boa produção. E assim como a Ritinha, todo mundo precisa da água para o seu dia a dia. Todos têm direito ao acesso e se beneficiam muito com esse valioso recurso que é a água. Mas um detalhe muito importante deve ser lembrado. Eles não estão isolados. Eles se encontram em diferentes pontos de um contexto maior, que é a bacia hidrográfica. E as ações de cada um afetam as condições da água para os demais, por mais que pareçam distantes, podendo causar grandes conflitos. Se o agricultor, por exemplo, retirar uma grande quantidade de água de um rio, pode afetar a disponibilidade da água para a indústria. Se o industrial, por outro lado, despejar descontroladamente resíduos num rio, pode alterar as características da água, afetando a disponibilidade para o abastecimento público. E essa problemática se estende a muitos outros usos que podem ser feitos da água e que também se encontram ao longo da bacia hidrográfica. A água que serve a um, serve também aos outros. Então, para tudo. É preciso organizar e regulamentar o uso da água, senão muita gente pode acabar prejudicada. A Lei das Águas do Brasil determina os órgãos responsáveis e os instrumentos legais para a gestão de nossos recursos hídricos. E entre esses instrumentos está a exigência de outorga para o uso de recursos hídricos. A outorga é uma autorização necessária para quem quiser utilizar a água diretamente dos corpos d'água. Para consegui-la, é preciso cumprir várias exigências e condições que buscam garantir a qualidade e o controle na utilização das águas. Essas exigências são definidas a partir de uma avaliação de cada bacia hidrográfica. Levam em conta a disponibilidade hídrica e as demandas por água. Disponibilidade hídrica é o levantamento do volume de água disponível e como ele está distribuído. Demandas por água são as necessidades de utilização, por exemplo, o número de usuários de água que existem, para que a usam e onde estão localizados. Mas quem deve solicitar a outorga? Pessoas ou empresas que façam uso da água dos rios ou reservatórios ou que lancem resíduos, inclusive as empresas de abastecimento e saneamento, que perfurem poços para a extração de água, que realizem obras que alterem a quantidade ou a qualidade do corpo hídrico, como barragens, reservatórios ou desvios de rios, ou que realizem atividades como piscicultura em tanques-redes. E quem concede a outorga?
Isso depende da localização e da natureza de cada bacia ou corpo d'água. A outorga é emitida pelos estados nos casos de águas subterrâneas, rios, lagos, reservatórios e açudes que tenham sua nascente e sua foz dentro do território de cada estado. Por outro lado, são de domínio da União rios e lagos que fazem divisa entre estados e outros países e as águas armazenadas em reservatórios ou açudes construídos ou administrados pelo Poder Federal. Nesses casos, a outorga é emitida pela Agência Nacional de Águas, ANA. Representantes da região por onde passa o rio, reunidos no Comitê de Bacia Hidrográfica, estabelecem as prioridades de outorga, seguindo um plano de recursos hídricos para a região. Assim, é possível ter um controle muito maior sobre a destinação e os diferentes usos das nossas águas, atendendo a todos da melhor forma possível. Além da outorga do direito de uso de recursos hídricos, a ANA também é a responsável pela emissão de certificado de sustentabilidade de obras hídricas. Isso para as obras de infraestrutura hídricas a serem implantadas, até mesmo financiadas com os recursos hídricos da União. Por exemplo, obras com valores que sejam iguais ou superiores a 10 milhões de reais devem ter esse certificado de avaliação de sustentabilidade, sendo de responsabilidade da agência a emissão. Além disso, é necessário também que aconteça, até mesmo por meios de gestão da agência, o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. E a ANA vai fazer esse controle. Ele foi criado justamente para conter os registros dos usuários de recursos hídricos, seja dos aspectos de águas de superfície ou águas subterrâneas, que captam e até mesmo que lançam os efluentes ou que realizam as demais interferências diretas em corpos hídricos, seja no rio ou em curso d'água, num reservatório, num açude, barragem, poço, nascente ou qualquer outro tipo de fonte. O terceiro instrumento é a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Essa cobrança não é um imposto ou uma tarifa que é cobrado pelas distribuidoras de água de uma cidade, de um município, mas sim a remuneração pelo uso de um bem público. O valor da cobrança ele vai ser escolhido a partir da participação dos usuários, da sociedade civil e do poder público no âmbito dos comitês das bacias hidrográficas. Um dos parâmetros para definir os valores é bem simples. Quem usa e polui mais os corpos d'água paga mais. Quem usa e polui menos, paga menos. A cobrança, então, é escolhida de modo democrático, tem uma participação dos usuários, Então, ela não é simplesmente imposta à sociedade. Ela possui como objetivos obter a verba para a recuperação das bacias hidrográficas brasileiras, então é uma forma de ter um retorno para os trabalhos voltados para a recuperação. Ela tem como objetivo estimular o investimento no que diz respeito à despoluição. Ela tem como objetivo de dar ao usuário uma sugestão do real valor da água, para a gente entender que o quanto custa. É claro que nunca vai ser dado o valor realmente do valor do recurso hídrico, do quanto ele é importante, a resposta monetária. E, além disso, tem como objetivo de incentivar a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos. Isso é uma gestão completa que envolve como resposta o valor, a cobrança do uso do recurso hídrico. A cobrança pelo uso da água. A água é um dos recursos mais importantes da natureza. Com ela, irrigamos plantações, movimentamos indústrias, geramos energia, transportamos pessoas e bens e ainda a usamos para nosso lazer e conforto. E, principalmente, ela mata a sede de plantas, animais e das pessoas. Mas imagine que toda a água do mundo coubesse numa caixa d'água. Do total da água disponível, menos de 2,5% é de água doce. E deste total, apenas cerca de 0,02 estão disponíveis para o consumo.
Por isso mesmo, a água é também um dos recursos mais ameaçados que existem. O crescimento das populações e atividades que envolvem seu uso comprometem cada vez mais essa pequena fração. Cada forma de utilização da água, por mais benéfica ou essencial que possa ser, traz consigo uma série de consequências. Poluição, contaminação, eutrofização, desperdícios e perdas. Muitos de nossos principais corpos d'água, como rios e açudes, estão degradados ou ameaçados por um ou mais desses problemas. A água não é um bem particular, ela é um bem comum, ao qual todos têm direito. É preciso controlar e regulamentar seu uso para atender a todas as necessidades. E também planejar e realizar programas eficientes para a recuperação e preservação dos nossos corpos d'água. A nossa Lei das Águas, Lei 9433, determina que todo aquele que utilizar a água para sua atividade econômica, causando impacto sobre a quantidade ou a qualidade da água, deve obter autorização para isso, a outorga de direito de uso da água. Além disso, também poderá ter que pagar por este uso, o que se chama cobrança pelo uso da água. É importante não confundir essa cobrança com uma multa ou um imposto ou com as tarifas cobradas pelas distribuidoras de água nas cidades. A cobrança é uma remuneração pelo uso de um bem público natural, cobrado de quem utiliza a água diretamente dos rios e outros corpos d'água, e serve como fonte de recursos para financiar a recuperação e preservação de nossos corpos d'água. Quem usa e polui mais deve pagar mais. Quem usa e polui menos deve pagar menos. Além de ser uma forma eficiente e prática de determinar quais são os usuários, quanto e como utilizam a água, estimula o uso consciente e a economia de água. A Lei das Águas distribui as competências sobre a gestão das águas entre vários órgãos e instituições. O preço a ser cobrado pelo uso da água será proposto pelos comitês de bacia hidrográfica a partir de um consenso entre os usuários da água, a sociedade civil e o poder público. E as agências de água são os braços executivos dos comitês de bacia hidrográfica, que devem administrar os recursos arrecadados na recuperação de bacias hidrográficas em que são gerados, estimulando investimentos em despoluição, reuso, proteção, conservação e incentivando a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água é uma questão de direito e responsabilidade no uso de um bem natural que é patrimônio de todos nós. E agora vamos falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos, que é o quarto instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos está previsto lá como instrumento de gestão dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele envolve ferramentas do planejamento e de gestão, da regulação de usos e informações que envolvem toda a rede hidrológica básica. E quais seriam, então, os princípios básicos do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos? O primeiro é a descentralização da obtenção e produção dos dados e informações. Então, ao mesmo tempo que eu tento unificar, eu tento buscar de modo fragmentado. Eu preciso trazer de todos e reunir num único local, mas eu preciso criar uma condição de gestão de modo mais democrático, de modo mais descentralizado, para que cada responsável dentro das suas bacias hidrográficas, dentro do território nacional, possa permitir à agência o acesso aos dados para que realmente possa ter uma gestão um pouco mais unificada. E é isso que é o segundo princípio do sistema, a coordenação unificada do sistema. E aí, com isso, eu consigo ter num único local o acesso aos dados e às informações. E isso é público. A gente vai ver que o acesso é totalmente didático e é fácil até mesmo de se obter as informações a qualquer nível de acesso do cidadão. E os objetivos? Quais são os objetivos desse sistema? Primeiro objetivo, reunir, dar consistência e divulgar os dados qualitativos e quantitativos de recursos hídricos de todo o território nacional.
atualizar as informações sobre a disponibilidade e até mesmo da demanda nacional de recursos hídricos e fornecer subsídios para a elaboração dos planos. É ele que vai contribuir com as informações básicas dos planos. Os planos, lembrando que os planos atuam de modo com as particularidades de cada região. E a que público se destina o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos? Qualquer agente, qualquer órgão, qualquer cidadão que tenha realmente a necessidade ou que tenha até mesmo a curiosidade de acesso às informações relacionadas aí com recursos hídricos do país. Principalmente os entes relacionados ao próprio sistema de gestão de gerenciamento de recursos hídricos, né, que diz respeito aí aos conselhos, aos órgãos gestores, às agências e aos comitês de bacias hidrográficas, aos usuários de recursos hídricos, eu, você, a própria comunidade científica, porque as pesquisas elas estão acontecendo o tempo inteiro e é uma base bem consolidada da ANA para que a gente possa ter acesso aos dados. E a sociedade de forma geral, seja a indústria, seja o comércio, seja uma pessoa física, não necessariamente só as empresas, né, a parte industrial do país gosta desse acesso liberado ou necessita desse acesso liberado, né? É uma informação pública, é um bem comum. E quais são as informações que estão disponíveis? Tudo que diz respeito ao recurso hídrico no país. Tudo que diz respeito à gestão. Entre eles, a divisão hidrográfica, a quantidade e a qualidade das águas, o uso de águas, a disponibilidade hídrica, os eventos hidrológicos mais críticos e menos críticos, os planos de recursos hídricos ao longo do território, a regulação e a fiscalização dos recursos hídricos e os programas que estão voltados à conservação de recursos hídricos e a própria gestão dos recursos hídricos de forma clara, de forma transparente. O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos também incorpora um subsistema interno, que é chamado de Intel. Esse Intel ele vai englobar dados da inteligência hídrica, geográfica e documental. Os dados reunidos pelo Intel permitem a regionalização de vazões, a construção de modelos de chuva-vazão e de vazões naturais. É uma base consolidada dos dados mesmo. E com isso eu consigo fazer, através desses dados, né, o sistema consegue fazer as simulações hidráulicas. O Sistema Nacional vai incorporar as redes hidrológicas dentro de um monitoramento de mais de 900 rios a nível de território brasileiro. Dentro e fora de cada área de abrangência, dentro de uma bacia e fora da bacia hidrográfica, são avaliados dados como chuva diária, chuva contínua, taxa de evaporação, o próprio nível de rios, a vazão dos rios, qualidade de água e até as análises relacionadas à parte de sedimentos. Cada análise é considerado para cada análise um tipo de instrumento. Então, os instrumentos eles estão voltados para cada tipo de verificação de parâmetro. No portal HidroWeb, que é o local onde que a gente consegue acesso ao sistema, você pode colocar o nome de um estado, de um município e fazer uma busca e ele vai trazer para você a malha de recursos hídricos, né? Ele vai trazer o mapa, a forma com que estão posicionados os recursos hídricos. Aqui eu coloquei um exemplo e aí vocês fiquem à vontade de utilizar a busca, né? A busca vai trazer essa identidade da bacia hidrográfica. É uma ferramenta muito importante, tanto para a sociedade quanto para as instituições públicas e privadas, porque ela vai ajudar na gestão dos recursos hídricos. Ela acaba ajudando em todos os setores da economia. Dentro da área ambiental, a gente fala muito que a disponibilidade hídrica e o desenvolvimento econômico estão sempre muito alinhados, porque eu preciso de ter o recurso hídrico para ter a condição do desenvolvimento, né? A gente pode desenvolver desde que a gente faça uma gestão calculada. A geração de energia está muito associado à disponibilidade hídrica no nosso país ainda, a própria irrigação, navegação, indústria, os projetos da própria manutenção do recurso hídrico são muito sensíveis às variações de demanda, por exemplo, e de qualidade. Então, ter um sistema que vai unificar essas informações traz uma ferramenta de gestão fantástica.
A infraestrutura hidráulica, seja de pequeno ou grande porte, como barragem, a própria drenagem pluvial urbana, até a instalação de um bueiro, de calhas, de telhado, de área permeável que está previsto num plano diretor urbano, tudo isso é informação sobre o recurso hídrico, as áreas de recarga de recurso hídrico. Então, saber essas informações, ter acesso às informações e conhecer através de uma ferramenta de busca e poder utilizar isso livremente, vocês vão ver aí, se tiverem curiosidade de entrar, entrem lá no portal Hidroweb, é muito importante. E na próxima aula, nós vamos abordar a temática enquadramento dos corpos de água em classes, com os aspectos relacionados aos parâmetros. Quais são as análises que devem ser consideradas para fazer o enquadramento dos corpos hídricos no que fala da nossa legislação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, quanto ao enquadramento. Eu espero que vocês tenham gostado do material que eu disponibilizei para vocês e espero vocês para as próximas aulas.